Oi, olá, boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Mônica. Boa noite, Eliane. Olá, Márcia também chegando. Oi, Célia. Boa noite. Que bom, que bom. Vamos lá. A gente vai aí para mais uma live da semana. E hoje nós temos convidados, né? Hoje a gente tem convidados e a gente está retomando aí um assunto que a gente já falou por aqui. Deixa eu ver se eles já estão chegando aí. Estou aguardando só para eles solicitarem aqui para eu poder aceitar. E a gente já vai começar. Deixa eu chamá-los aqui logo, porque aí a gente já começa esse papo, que hoje a gente vai ter um papo muito legal, um tema que vale a pena ouvir, né? Então vamos lá. Deixa eu ver eles chegando aqui. Oi, Tati, querida! Saudades de você, que bom estar aqui. Coisa boa. Aí, deixa eu ver se eles já estão chegando, como é que tá a conexão por lá. Aí, Eliana e Marcos estiverem vendo aí, eu já aceitei aqui, já visualizei e já aceitei. Vamos ver se agora vocês conseguem entrar. Gente, enquanto meus convidados vão chegando aí, se precisar solicitar, solicita de novo, Eliana. Eu já coloquei aqui, tá? Às vezes é conexão, que às vezes trava um pouquinho. Deixa eles irem chegando aí pra gente tocar nesse ponto. Gente, a gente vai falar hoje sobre um tema muito legal. A gente já falou sobre esse tema aqui há um tempinho atrás, que é, na verdade, o que os óleos essenciais esperam de nós. A gente espera tanto deles, né? Mas a gente às vezes não se pergunta o que que é que esses benditos óleos essenciais, essas gotas maravilhosas, esperam de nós. E a gente já teve esse papo justamente com eles, com o Marcos e a Eliana, e eles têm muita propriedade nesse tema para poder falar também, né? Sobre essa visão mais ampla da saúde, né, integral, de uma forma realmente holística, que a gente diz, né? De compreender o ser como um todo e que a gente precisa realmente dar atenção para todas as partes do nosso ser, para a gente conseguir realmente ter o que a gente tanto espera e a gente tanto busca, que é a vida plena, né? Oi, Miriam Pagliarini, chegando aí também, olá. Deixa eu aguardar, eu tô achando que eles estão tendo alguma dificuldade para poder conectar. Deixa eu solicitar aqui de novo para ver se eles conseguem. Enquanto eles vão chegando aí, eu vou só explicando para vocês o tema. A gente já teve, acho que agora vai dar certo, acho que agora eles vão conseguir chegar. Aí, Eliana. Oi, eu tive que tirar o celular, ele não estava funcionando. Aí, agora deu. Agora Desce um deu. pouquinho só a câmera para eu conseguir ver vocês dois. Boa Aí, noite. aí, joia. Gente, bem-vindos, bem-vindos, Marcos e Eliana. Estava aqui adiantando enquanto vocês estavam conseguindo chegar. Eu estava adiantando o tema, né? Que a gente, na verdade, já falou sobre isso. Inclusive, quem não assistiu a primeira live que a gente fez, está disponível, gente, no canal do YouTube. Vou até colocar aqui como sugerido, quando ele for lá para o YouTube, vai ficar mais fácil para vocês localizarem. E aí é importante assistir essa primeira edição que a gente fez desse tema, mas a gente sentiu, né, numa conversa recente que nós tivemos, a necessidade de voltar a esse tema, realmente porque a gente percebe que, assim, as pessoas vão chegando, o movimento vai crescendo, graças a Deus, né? A gente vai tocando mais pessoas vão se unindo a nós aí nessa ideia de saúde, bem-estar como um todo. E a gente, às vezes, fica com essa tensão, né, de colocar muita responsabilidade em cima dos óleos essenciais. A gente espera muito deles, né?
e a gente precisa entender um pouquinho agora o que realmente os óleos essenciais esperam de nós também, né? A gente às vezes não se faz essa pergunta, e a ideia é justamente essa, tanto relembrar para quem a gente já falou isso lá na primeira live, que já ouviu isso, mas para aqueles novos que vão chegando, né? Compreenderem a nossa visão, a forma da gente abordar esse uso dos óleos essenciais, afastar um tanto aí essa visão como se o óleo essencial fosse medicamento, e a gente ficar assim lidando com eles dessa forma. Então, assim, eu quero trocar essa ideia aí com Marcos e Eliana, e a gente vai aprimorar um pouquinho esse assunto, aprofundar um pouco mais e vamos bater um papo mesmo dentro dessa ideia, né? Então, eu vou jogar já para vocês dois aí, Marcos e Eliana, o que vocês acham que a gente mais precisa nesse momento alertar e clarear a mente do pessoal aí nesse sentido, né? Afinal de contas, o que os óleos essenciais esperam de nós também, qual é a nossa parte nessa situação aí? Então, boa noite para todos. Eu queria, já começando essa live, falando que eles esperam que a gente agradeça assim, cada ser que cultivou, semeou, plantou, colheu, aquele ser que também fez a destilação, que chegou, né, para a gente, né? Cada gotinha dessa é muito especial, muito gratificante ter um óleo que a gente possa, né, inalar, ou às vezes tomar, e colocar no ambiente, e transformar as nossas vidas, né? Então, o agradecimento começa assim. Em primeiro lugar, agradecer muito. E eu também quero começar, então, agradecendo também. Agradecer a Viviane, agradecer ao grupo, agradecer a Viviane e o Johnny, porque insistiram bastante para que a gente fizesse do Terra. A gente era meio, assim, arredio um pouco, né, a se comprometer, e foi a partir da força de vocês que a gente incorporou dentro do Bem Cuidar, que é o trabalho da gente, os óleos essenciais, né? Então, eu fico aqui agradecido. Eu queria começar pedindo permissão para mostrar uma gota. Pode? Claro. Marcos, vê se vocês conseguem chegar um pouquinho, talvez, mais perto do celular, porque tá um pouco baixo o áudio para eu ouvir vocês, e aí o pessoal deve estar com a mesma percepção aí. Tá bem. Vamos mostrar aqui. Vê se todo mundo está vendo. Está invertido o que está escrito, Está mas eu vou dizer o invertido. que está escrito. Está vendo? Esse pontinho que está apontado embaixo, é como se fosse uma gotinha, né? No meio do tanto aí, é exatamente toda o que a gente vê no céu à noite, no céu estrelado. É tudo que a gente consegue ver daqui da Terra. Ou seja, ali está nosso Sol, ali está todo o nosso sistema solar, está naquele pontinho ali dentro da Via Láctea, né? Então, essa ordem de grandeza que eu vim trazer para cá é assim, que a ideia de tamanho, tudo que está rodando aqui nessa Via Láctea depende da função de cada célula, de cada átomo que está ali dentro, compondo essa Via Láctea. Então, esse pequeno espaçozinho aqui, que é composto, esse pequeno pontinho aí na Via Láctea, que é composto de todos os nossos planetas que estão à volta, o Sol, a Lua, todos nós fazemos parte dessa Via Láctea aí. Então, todo mundo precisa fazer a sua parte, buscar, por algum motivo, ali dentro tem o planeta Terra, inclusive, que não chega a ser o menor, mas também não é o maior, e tem luas em Júpiter que são maiores e tudo, mas o importante é que a gente compreenda que a gente faz parte de um todo, e que esse todo conta com a gente, né? E o que existe em volta de nós é parte de um todo, como nós somos um com isso tudo, né? E algumas pessoas podem chamar isso de Deus, de manifestação, muito pode ser dito do que isso. E aí, antes, eu já posso entrar, Vivi, já? Então, começar a falar? Então, Bora, tem a palavra aí.
É Manda dessa observação do céu que surge a nossa entendimento que o que vem do alto, né, em princípio, é o que vem de Deus. Vamos imaginar a cruz. A cruz, o que vem em cima, vai entrar dentro da terra, vai passar por um ponto, que é a linha do horizonte da gente, e vai entrar na terra, ou seja, o Pai e o Filho. Essa linha do horizonte é onde a manifestação acontece, também conhecido como Espírito Santo. Então, a manifestação do Espírito Santo é esse ponto que fica na superfície desse planeta da gente aqui, ou seja, nós somos seres de superfície do planeta Terra. Por quê? Porque a gente não está bem na superfície, a superfície é física. Mas se a gente for ver o corpo etérico do planeta, se a gente for ver o corpo astral do planeta, isso vai aumentar para cima como aumenta para dentro do planeta. Então, nós estamos aqui junto a essa manifestação aqui, que é um reflexo da necessidade de um todo, que é essa galáxia toda, que vocês já viram grandona lá, ela é composta de reinos, que a gente chamou de reinos. Como que a vida se manifesta aqui? E essa forma de vida aqui ainda não se descobriu, ou pelo menos não divulgaram, local que permite esse organismo se manifestar aqui. Esse organismo nosso tem mais outros organismos do reino mineral, né, dos quais também compõe a gente, são os sais minerais, os minerais, etc. O reino vegetal, que é nosso irmão na caminhada evolutiva, talvez um dos mais próximos e mais importantes. O reino animal, que ainda não levantou a coluna, né, ainda não colocou a coluna ereta, ou seja, não verticalizou, ainda não pega direto, ele está vinculado com com a linha horizontal. Ele ainda não levantou, ele não capta, ele não é criador ainda. Ele não traz do cosmos e não manifesta ainda. Né? Já existem outros, por exemplo, no reino vegetal, como as árvores, que fazem um trabalho muito importante, captando o máximo que eles podem do cosmos e colocando dentro da Terra e vice-versa, levando para lá. Todos os galhos da árvore tendem a ter uma conformação igual no fundo nas suas raízes. Né? Então, o reino vegetal ele tem essa coisa muito forte de ser antenas de captação de coisas. E veja bem uma coisa, eles captam uma importância para nós, o ser humano, fundamental. Porque, por exemplo, eles pegam energia solar, né? Eles pegam o carbono, que está em excesso nessa parte horizontal, energia solar, e eles manifestam prana e oxigênio para a gente respirar. E a gente não consegue ter vida, não conseguiria ter nossa manifestação física se a gente não tivesse aqui o oxigênio. Eu posso mencionar um monte de questões, mas isso é um serviço que o reino vegetal faz como por doação. Ele nunca ouvi uma árvore dizer para mim assim, ó, dá um tempo aí que eu preciso descansar. Entendeu? Ele não tem. Ele tem os ciclos de florescer, os ciclos de dar frutos, depois vai germinar a semente, e ela está sempre no fluxo ali dentro, abraçando milhões de organismos dentro de cada arbusto, de cada árvore, tem ali protozoários, tem um monte de coisa lá dentro, e eles não param, não pedem licença para a gente, para parar, sabe? Eles não têm essa necessidade de parar. Por quê? Porque a vida não para. Né? Isso não tem como a gente querer. Parou, é é cíclico, antivida. né? Pois é, ela não para. A água parada não é água. Quando você trava o fluxo, então, o que se espera de nós? Inclusive, o reino vegetal, que vem junto conosco para fazer um trabalho evolutivo do planeta. Vamos imaginar assim, vamos pegar aqui. A gente tem a formiga, tem o elefante, assim como aqui dentro da Via Láctea tem o Sol e tem o planeta Terra. São organismos de tamanhos diferentes. E eles dependem de nós para que toda essa manifestação de vida que está ao nosso redor, a gente possa impulsioná-lo a crescer, a evoluir. Veja só, o planeta Terra está rodando.
E ele está rodando em volta do Sol. E está rodando parado, nela mesma. Se ela não rodasse em volta do Sol, ela também está rodando. Então, ela tem dois movimentos rotatórios, ela nunca para. Né? Assim como o Sol não pediu nunca férias, também o planeta Terra nunca vai pedir para a gente para dar um tempo aí, porque, a não ser que a gente esteja sendo muito antivida, que a gente esteja sendo muito antivida. E aí você vai ver uma coisa. Eu vou trazer uma outra informação aqui que eu não sei se todo mundo sabe. O que é mais parecido com o sangue humano? O sangue humano é onde a gente manifesta o espírito, vamos falar assim, né? Onde é o responsável por esse fluxo que precisa estar fluindo bastante aquoso, ele precisa estar circulando e a gente precisa permitir que poucas coisas ou que nada impeça essa circulação do sangue humano. O sangue humano se renova, e o que é mais parecido com o sangue humano com a hemoglobina no universo de vida que a gente tem à volta. Chama-se clorofila. Elas diferem na cor verde e a cor vermelha, porque o sangue humano tem uma única diferença que esses dois, a clorofila e o sangue humano, existem. É que o sangue humano tem uma quantidade muito grande de ferro, por isso que é vermelho, e a clorofila tem uma quantidade muito grande de magnésio, né, que permite a melhor oxigenação do organismo do vegetal. Né? Ou seja, permite ele para transmutar luz para a gente. Entenda o que significa pegar o sol e transmutar luz para que a gente possa adquirir luz. Se a gente for falar numa linguagem evolutiva espiritual, esse reino está nos permitindo evoluir, inclusive sutilmente, espiritualmente. Sim. A gente vai dando passos. Ele tem um vínculo muito grande com a evolução. E depende de nós também. Porque se a gente botar fogo em tudo e se a gente rapar o verde no planeta, o principal prejudicado, em geral, somos nós. Né? Se a gente for destruindo as vidas que se manifestam como verdes, tudo vai ficar... E não dá para ser tudo vermelho, porque senão não tem oxigênio. Não tem manutenção do oxigênio. Então, é importante isso. Isso que eu estou falando são dados científicos. Hemoglobina e clorofila. Só tem um agente diferente. Por isso tem a cor diferente. Né? E é muito interessante, se a gente for pegar a explicação, ele pega das nuances, o verde das plantas, estão pegando do éter planetário o amarelo e o azul. Né? Sim. E isso é a energia que ela está gerando. Né? Então, não há como se falar, por exemplo, em cuidar, cura, etc., se não se falar no vínculo vegetal. Não tem como. O vínculo é muito direto. E, tem alguma coisa que está dando errado, pode olhar para o reino vegetal que você vai encontrar ali uma solução. Como que o espírito dessas coisas encarna? Como que eles vêm lá de fora, das esferas de fora, e encarnam aqui no planeta Terra? Né? Eles vêm, é como se fosse... Aqui a gente atribuiu a chamar de masculino. O masculino é o que o planeta pode entender como um organismo ou como um grande óvulo. Então, ele chega no planeta Terra e, na horizontal, ele permite germinar. Então, ele vai crescendo ali. Então, é a luz, é o sol, é o espírito manifestando na matéria, no que a gente chama de matéria aqui. Que também não é bem exatamente uma matéria, mas ela é uma velocidade mais densa, e por ser uma velocidade mais densa, ela é perceptível. Se fosse uma velocidade muito rápida, essa energia não seria perceptível, nós não teríamos capacidade de percebê-la, como é a eletricidade. A gente sabe que ela existe, mas a gente não consegue pegar ela e olhar ela. Né? Mas então, por quê? Pela velocidade, por anos-luz que ela circula. Né? E é muito engraçado a gente entender isso. Então, a vida que vai manifestar aqui é uma vida cósmica, ou seja, vem de Deus, e tudo aqui dentro é sagrado nesse planeta. E o planeta tem uma consciência. Essa consciência e essa elevação planetária do planeta, ela só vai ser permitida, ou seja, vamos botar de novo na cruz.
O trabalho do filho que veio aqui realizar e deixou para a gente fazer só vai manifestar na medida em que a gente faça a nossa parte, que a gente cuide de não deixar de não ser fluxo, que a gente não morra em vida, que a gente não viva uma vida e chegue no final dessa nossa passagem por aqui como um arrependimento muito grande. Vamos falando, pô, pisquei o olho, quando vi já acabou. Né? Então, a gente precisa... O que a gente precisa fazer para isso tudo funcionar? Né? Até mesmo compreender, né, Marcos, de que forma que a gente pode melhorar essa interação. Quando você percebe que existe, tenta uma consciência de tudo isso que você falou agora, né? Eu acho que tudo é questão de consciência mesmo, né? Quando você percebe que é algo muito maior, né? E está tudo interligado e que existe uma responsabilidade nossa, existe algo que a gente também precisa colocar em prática e não ficar apenas buscando o externo, né? Um auxílio fora, o tempo todo jogando para fora. Precisa entender que o próprio universo ele funciona numa via de mão dupla, né? Então a gente precisa entender que é o tempo inteiro doar e receber, doar e receber, doar e receber. Então, de nós, o que você poderia colocar para a gente, vocês colocariam para a gente, nesse sentido, da nossa parte, o que nós podemos fazer para melhorar essa qualidade, para melhorar essa interação, né, da nossa parte e dar um outro grau de evolução realmente nesse sistema para poder fazer. Então, eu vou tentar pegar só para fechando aquele raciocínio ali da questão. Existe um intermediário nessa história daí, de manifestação física para manifestação cósmica, que chama-se alma. Né? Nós temos uma alma, é algo que está aqui e muitas vezes está cuidando que a gente faça alguma coisa sem pensar, mas está cuidando da gente ali. Junto com essa alma da gente, a gente tem os arcanjos, os anjos, a gente tem consciências que não estão manifestadas fisicamente, trabalhando junto com a gente, amparando para que a gente siga o caminho certo. O que é o óleo essencial? Uma visão que eu tenho. É a alma do reino vegetal. Então, quando você pega o óleo essencial e você está tratando, não com... É uma preciosidade. Você está tratando com a alma de, por exemplo, um aglomerado de óleos essenciais. Como por exemplo, eu peguei aqui o PIS, porque assim, esse óleo é fantástico. Esse óleo não dá para dizer as experiências. Eu viajo muito misticamente, né? No sono, enfim. E então, isso tem uns óleos e tem uns blends, que eu vou te falar, é conexão direta comigo. Sabe? Assim, E o nome já carrega, né? O nome dele ser paz, eu acho que já... Nossa, esse aqui, ó, o Elevation, nossa, ele traz, inclusive, na formulação dele, o sândalo, que eu amo. Mas esses são óleos, por exemplo, que te conectam com o alto, estão na vertical. Né? Eu diria que você vê pela própria característica da planta, os de árvore, etc., eles têm um compromisso com a parte, os que você tira, que está circulando ali no tronco da árvore, né? Eles têm um vínculo muito grande com essa manifestação nossa. Mas o que eu quero dizer? Quando a gente está fazendo uma relação, eu vou dizer que não é um consumo de óleo, né? É uma integração com os óleos essenciais. Conviver com óleos essenciais, a gente está tendo a graça e a bênção de estar convivendo com os anjos e arcanjos do reino vegetal, que são também chamados de devas, né? Que é a inteligência maior daquela planta. É a função da alma, e eu não diria nem que é uma alma-grupo, porque quando a gente olha o óleo essencial, a gente vê que existe uma individualização em cada planta. Tem uma mensagem em cada planta do reino vegetal. Né? Assim, eu não consigo ver, por exemplo, no reino animal. Eu acho que tem almas-grupos mesmo. Né? Eles têm comportamentos muito iguais. E tal. Mas, então, o que eu posso dizer assim, que eu acho que é prático? Né? Até antes de você continuar, desculpa te interromper, mas o pessoal está perguntando qual é o nome do óleo que você falou agora há pouco. Foi o PIS, eu falei né? Do PIS, do Elevation. Aqui, ó, aqui tem um time bom aqui, ó, de espiritualidade. Olha, gente. Né? Isso que eu estou falando para você. É rosa,
o Elevation, depois ali eu mencionei o Sândalo, né? Sandra Baiano. São três. A cultura oriental trabalha em rituais muito fortemente, em rituais em coisas mais sérias que eu já vi na minha vida, com sândalo e com rosa, muito forte. Né? Trabalham outros olhos também, o mirra, tudo. Mas eles têm uma força muito grande de conexão direta. É conexão Sim. direta com o mais alto. E aí o que acontece? Você, quando for fazer o que eu estou falando, é uma espécie de reverência, é uma espécie de gratidão ao reino vegetal, é uma espécie de responsabilidade ao reino vegetal. Amar a natureza do reino vegetal não é sair por aqui com um doido, entrar numa floresta, sair abraçando árvore, com desodorante, com shampoo na cabeça, etc. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando ter um amor, uma comunhão. E os óleos vegetais nos permitem ter essa comunhão sem sair daqui. Né? Eles são uma essência. Você em casa aqui, a qualquer momento, eu sinto, eu saio lá da cama, de onde eu estiver, eu falei assim, não, vou vir aqui nos olhos e vou aqui e pego um óleo. E depois, quando eu paro para pensar, eu analiso a minha lembrança, o meu emocional, como ele está naquele momento em que eu lembrei do óleo. Aí, o que tem acontecido comigo agora? Eu sinto cheiro sem estar usando nenhum. Aí eu vou lá e falo, mas esse óleo está no Blend X. Aí eu vou lá no Blend X e, lógico, né, comungo com ele. Mas a reverência é muito grande. Mas o que é mais importante que a gente pode fazer para que essa alma do reino vegetal, que já é a nossa irmã na nossa alma, possa possibilitar a manifestação de Deus em nós, no nosso dia a dia. Pode manifestar alegria, pode manifestar virtudes, é acabar com os vícios. E aí, o que você me pergunta, o que é vício? Vício é tudo aquilo que nos torna uma rotina. Né? Você já não dá mais conta. Porque se você é senhor de si, a sua coluna já ficou em pé, você tem que ser senhor e responsável por esse templo que é o seu corpo. Então, o seu corpo é um templo. Ele tem a conformação da Via Láctea, ele tem a conformação das pirâmides do Egito, ele tem a conformação, o delineamento. Existe uma anatomia oculta que delinea exatamente. Então, nós temos uma consciência individualizada no fígado, nos rins, tem órgão grande, tem órgão pequenininho, como os rins, por exemplo, que tem um trabalho danado. Né? O pâncreas tem um trabalho gigantesco com essa questão. Aí, como que a gente vai mexendo com esses serizinhos ali que estão trabalhando, por exemplo, para a gente não ficar diabético? Como que eles estão trabalhando ali pelo abuso que a gente bota de coisas que vão sacrificando o pâncreas? Até uma hora que ele fala assim, não estou aguentando mais. Né? E aí o óleo essencial vai passar como se ele precisa passar por aí? Né? Assim, ele vai fazer um efeito? Vai tentar fazer. Qual o efeito que ele vai fazer? Tentar ajudar aquele senhor fígado sacrificado a se esforçar para trabalhar. Então, mas é importante que a gente, quando a gente tiver essa consciência, que eu não chamo de espiritual, o que eu estou falando não é religioso, mas pode ser chamado de espiritual sem preconceito. Quando a gente tem consciência de que nós somos responsáveis por esse corpo aqui, né? Somos responsáveis pelo que a gente vai andar, passar amanhã e fazer lá dentro, que tem a ver com o coletivo, que tem a ver com o planeta, que se espera de nós, a gente tem que ter um pouco de responsabilidade para não deixar de ser livre. Porque se você não tem liberdade, é porque você tem vícios. Porque se a tua bagagem for uma bagagem levinha, entendeu? Se o seu sangue é fluido, aí como que você se desvincula disso? Às vezes tem que olhar toda uma tradição ancestral, de família, de hábitos que vieram sendo repetidos, conceitos de que isso são errados. Então, gente, a própria ciência muda o tempo todo. Tudo muda. Né? Os dentes não nascem mais com caninos afiados. O corpo humano está mudando muito rápido.
As mensagens estão na frente da gente. E a gente não consegue vencer nosso corpo de desejos. A gente não consegue trabalhar, se assenhorar dele. Né? E a gente sabe que o corpo de desejo, todo mundo ouviu essa história de Jesus quando andou pelo deserto. As tentações, a gente sabe que o nosso corpo de desejo são as tentações. Todo mundo ouviu a história de você quer ceder aos prazeres ou você quer continuar evoluindo. Ah, não é pecado que prazer. O erro é se viciar. É se eu gostei hoje, amanhã eu quero de novo, amanhã eu quero de novo, amanhã eu quero de novo. Aí quando a gente vê, não posso ficar sem isso. Todo mundo que trabalha aqui com saúde já ouviu isso. Ah, não posso ficar sem meu não sei o que lá. Todo mundo já ouviu isso. Ah, mas aquele docinho, aquela coisa. Então, a gente tem que entender que isso gera sofrimento. Porque a É o gente está momento que você se gerando. torna escravo, né? Pois é, você está Se torna gerando escravo. um influxo. Você está travando o fluxo da energia. E aí, a Via Láctea fica como? Você está contando com você como lá com o seu grão de areia da Via Láctea. Você tem que fazer o seu papel. E o planeta nosso, Gaia, Terra, ele fica como? Ele vai ficando doente, porque as pessoas vão repetindo padrões. As pessoas repetem para si mesmo os padrões, ao ponto de tal forma que a gente não consegue mais mudar. E aí fica complicado. A gente não tem força para mudar. Então, essas inteligências que estão por trás desses padrões, eles vão guiando a gente. E a gente vai, em vez de tomar um caminho de sutilização, a gente vai se densificando. E vão aparecer um monte de coisa, porque a gente não veio para cá para evoluir. A gente não evolui. Se você começar a evoluir muito, a tua alma vai pedir licença e vai falar, vou me retirar. Então, aí, os sinais vêm muitos, né? A gente sabe disso. A gente pode pegar todas essas doenças sistêmicas. Toda doença sistêmica, eu digo que é doença do sistema econômico, mas, na verdade, são chamadas porque elas causam um problema no sistema todo, como um todo. Elas vão travar alguma coisa num ponto X, mas elas vão estar interferindo nisso tudo. Então, todas essas doenças sistêmicas são abusos de excessos e coisas que um dia foram tidas como maravilhosas e não são mais. Haja visto os sinais das crianças que estão vindo para cá. Nunca se viu tanta criança diabética, com pressão alta, criança com pressão alta. Eu conheci adolescentes com pressão altíssima, né, tendo que tomar, e dar-lhe remédio para eles pararem de ter pressão alta. Então, o que eu acho que os olhos esperam de nós? Esperam que a gente evolua, que a gente entenda esse complexo fluxo, para eles, por intermédio de nós, fazer um trabalho planetário. Né? Então, a importância dessa conexão com a alma do reino vegetal, eu acho que é muito importante comer alface, rúcula também, mas a importância de lidar com o reino, com a inteligência vegetal, porque, aliás, nosso corpo é quase todo vegetal e mineral, né? Só o ferro que a gente tem demais, por isso a gente fica vermelhinho, tem uma pigmentação um pouco diferente. Mas, na verdade, o que a gente tem que fazer é fazer um campo do nosso templo, que nós somos responsáveis, um campo fluido, para que os óleos essenciais possam vibrar para dentro do planeta e vibrar para fora do planeta. Eu acho que o planeta espera isso da gente. Precisa. Você que chegou hoje numa live como essa, está tendo contato com os óleos essenciais, certamente não foi impuro. Já veio buscando isso há muito tempo. E, às vezes, o que trava você de evoluir são conceitos antigos, né? Prazeres que nem são seus, prazeres que foram adquiridos. Prazer, e quando a gente é criança, é igual a fobias. Não existe fobia inata. Toda fobia é adquirida. O medo de barata que a gente tem é o mesmo que a gente viu a nossa mãe ter. Senão a gente não teria. A gente, criança, vai, se ninguém assustar ela, ela vai direto e mete a mão na barata. Ela não sai correndo. As fobias, todas elas são adquiridas em vida.
E eu acho que é interessante a gente compreender que a gente precisa estar se renovando, que a gente precisa estar mudando, a gente precisa estar buscando conhecimento para poder ser mais fruto. E existe conhecimento para isso. Os óleos essenciais vão nos ajudar a evoluir. A gente, sabendo fazer um uso do óleo vegetal, o reino vegetal vai manifestar para você. Beba mais líquido, oxigênio mais. Olha só, toma suco verde. É oxigênio puro. É clorofila. Tem um monte de gente, você sabe disso, está tratando câncer, largando a terapia Gerson. No México está lá curando, a filha do Gerson está lá curando, assassinaram o cara, mas a filha continuou o trabalho, curando gente com suco verde, né? Com clorofila, porque ela é igual, quase igual ao nosso sangue, né? Só que parece tão diferente do verde para o vermelho, né? Mas e eu acho que é isso, que eu acho que eu falei já muito, mas eu acho Não, que eu perfeito. consegui E até resumir. mesmo essa questão, como você está falando, muito cultural, né, Marcos? É cultural e de programa. A gente vai sendo programado para pensar de uma forma, para agir de uma forma, e se você não tem essa abertura de consciência para realmente perceber que você precisa quebrar certos padrões, você fica, como você disse, só nesse processo de repetição. E aí, às vezes, você está com uma ferramenta incrível, maravilhosa nas suas mãos, como são os óleos essenciais, mas você não consegue abrir caminho, né? Você às vezes bloqueia, trava por uma repetição errônea de padrões aí que você vai mantendo, mantendo, e às vezes apega, né? Porque não é nem só questão de que você tem apego, porque Uhum. tudo que a gente tem, o nosso organismo, o nosso cérebro, a nossa mente, ela vai para a zona de conforto sempre. Então a gente Uhum. sabe que o desconhecido, que é a quebra do padrão, isso amedronta, né? Então a pessoa fica porque sai daquele conforto, que às vezes é dolorido, mas é confortável ao mesmo tempo, né? Então é uma repetição de padrão que ao mesmo tempo te desafia, porque te coloca numa situação que você não deveria estar, mas às vezes você não tem a força necessária para romper com aquele padrão, porque ele te Exato. dá aquela sensação ilusória de segurança, porque aqui eu estou no conhecido. Então, Exato. essa visão de realmente essa quebra, né, que é necessária às vezes desses padrões negativos, é que vão facilitar com que você tenha essa abertura de consciência, tenha esse passo e abra caminho para os óleos essenciais trabalharem. Então, na verdade, o que eu acho que eles esperam também de nós é que a gente facilite o trabalho deles um pouco, né? Assim, abrir, nos sintonizarmos com a energia deles, né? Abrirmos esse caminho, nos conectarmos, mais do que ficar esperando um milagre, né? A pílula mágica que vai chegar ali e de repente, pilim pim pim, tá tudo resolvido na sua vida. Então, se a gente compreende que nós precisamos, assim como já existe a frase, faça a sua parte que da minha ajudarei. Então, isso é com tudo, né? Então, qual é a nossa parte na história, né? A gente realmente ter essa consciência. Eu acho que passa por conhece-te a ti mesmo e conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará, né? Eu acho que passa por aí. Eu acho que uma coisa que a gente nunca pode... Essa coisa é cultural mesmo. A pessoa que expandir consciência, a consciência não começa a expandir quando a gente quer pegar um bom livro e fazer uma boa leitura, ir para um curso lá, entendeu? Fazer um curso de evolução. Ela começa quando a pessoa tem a noção de que vai precisar se transformar. Ali é que dá o start. E toda vez que a gente tem qualquer sintoma, está dizendo, muda, alguma coisa precisa ser mudada. É uma mensagem que está sendo dada para a gente. E aí a gente pode, junto com os óleos essenciais, achar a saída. Aí que eu acho que é uma visão legal. Pior, eu acho que é pegar o óleo essencial e tentar tomar o óleo essencial para sanar ou para escamotear uma dor que, na verdade, eu não quero me desapegar. Eles vão ter aí, não vai, a pessoa não está permitindo que a alma do óleo entre, né? E assim, cultural, mas é importante as pessoas entenderem sempre, e isso aqui é cultural também, que quanto mais hábitos e repetições nós temos, menos nós somos fluidos.
Porque a vida e o planeta está sempre em transformação. Sempre. Movimento. Sempre em movimento. Sempre se Não cabe o transforma. engessado, né? Não dá para ficar engessado. Não dá. Desconfia. Quando, é igual a história que eu contei, eu acho que na outra live, a história da caça e do caçador. Quando você tem as suas rotinas, você fica repetindo sempre a mesma coisa, você vira alvo fácil. Alvo fácil para as energias invisíveis, para as visíveis, para tudo. Inclusive, para a repetição vai fazer você gerar um sintoma. Não tem como. E aí, a hora, eu digo o seguinte, a humanidade ela é guerreira. Qualquer um de nós aqui, para encarnar, entrou numa batalha e numa guerra com 300 milhões de outros espermas. A gente, para chegar e conseguir se vincular ao óvulo, todos nós entramos numa guerra, batalhamos. Nós não vimos aqui descanso. Assim, o descanso é muito legal. O descanso não existe. O que existe é estar bem, é o bem-estar. Esse é o verdadeiro descanso. Né? Eu tenho que estar descansando, trabalhando no que eu estou fazendo. Né? Então, aonde Não que é eu vou não fazer descansar? nada, né? É estar. Às vezes a pessoa pensa que é não fazer nada, né? Não, e Pois não é. é. Não, existe um espaço para isso, né? Que é a contemplação, a meditação. Existem Sim. alguns recursos para isso que às vezes são necessários quando a gente não sabe onde está no bolo do correria. Na verdade, às vezes você cria um próprio novelo, uma própria bola de neve, que você é parte daquela bola de neve e você não consegue mais parar ela. Aí essas atitudes talvez sejam Que é a interessantes. pausa, né? Mas não, essa pausa não pode ser permanente, né? Tem que ser Não, momentos de pausa. não. É para você se entender de novo, né? E aí eu acho que também tem óleo essencial para isso. Eu não tenho essa expertise aqui para dizer para esses momentos, não. Sei óleos que facilitam a gente calar a mente, conheço alguns, né? E a gente acalmar, Sim. dar uma parada, né? São os mesmos que ajudam a gente a nossa vida nos sonhos, a nossa vida à noite. Porque a vida à noite só não tem o corpo físico. Então, esses óleos é que vão descansar o seu corpo físico, né? Vão descansar a musculatura, o sistema nervoso. E aí, o sistema nervoso para de ficar fluindo de informação. Não estou dizendo que tem nada fácil, nem fórmula fácil, não. Eu estou dizendo é que a gente tem que ficar batalhando o tempo todo, a gente tem que crescer, né? E a gente tem que gostar desse crescimento, e a gente tem que, sim, entender a importância do reino vegetal para a gente. Eu acho mais importante do que tudo é entender isso, a importância que nós temos para o reino animal. Aliás, a gente tem uma importância para tudo, né? O reino animal, por exemplo, é emocional puro, é amor, está me gerando aquela carência o tempo todo, né? Eu não sei, a minha cadelinha parece que o tempo todo está carente, né? Enfim, elas têm um plexo solar virado para baixo, na horizontal, eles não verticalizaram a coluna ainda. Cabe a gente ajudar eles também a chegar nisso daí, né? Mas de que forma que cabe a gente fazer isso daí? E a mesma coisa o reino vegetal. Aliás, os animais usam o reino vegetal também, eles estão diretamente ligados, né? Usam até para deitar na graminha, para coçar as costas, e comer quando está com desregulado alguma coisa digestiva, ela vai lá e come uma braquiária. Tudo a gente tem um aprendizado. Na verdade, é ter um olhar amoroso nos reinos, né? No todo, né? No geral. Ter um olhar amoroso, ter esse cuidado, como o Marcos falou, né? Olhar, ter esse amor, né? Porque aí a gente vai mudando, as nossas células mudam e os óleos essenciais ajudam, né? Vão poder fazer o trabalho deles quando a gente tem esse amor todo e essa reverência, né? Essa gratidão. Eu quando comecei a trabalhar a conviver com a terra, surgiu o bem cuidar, né? E o bem cuidar, o pressuposto dele é o olhar amoroso com a natureza, né? O olhar mesmo, né? E o olhar, assim que a física quântica fala, aquele que interfere no fenômeno, essa troca, interfere e percebe no fenômeno também, né? Esse que estipula uma comunicação. Esse olhar, a hora que você tem isso de verdade, você tem um amor que ele é maior do que o amor da paixão. Ele é um amor verdadeiro,
E esse olhar amoroso com a natureza, depois eu vim encontrar que são os preceitos da permacultura. Mas eu não estudei permacultura antes. Eu estava em conexão com o Éter Planetário, onde estavam as informações da permacultura, que é uma coisa razoavelmente recente, e isso estava manifestando. Né? E é o amor, o que rege a permacultura é o amor ao planeta. Né? Esse conceito, exatamente. E o olhar, não como um olhar passivo, é o olhar que comunga. Né? A palavra melhor é comunga, é o olhar que faz uma conexão. Entra em comunhão. Entra em comunhão. Isso acontece pelos olhos essenciais, pelas vias respiratórias. Porque não é só o olhar, é a questão do toque, é a questão da inalação, do cheiro, do paladar, todos esses 5 sentidos vamos dizer assim, estão na cara. Né? Esses 5 sentidos, vamos dizer assim, estão passando eles passam pela inalação. Aí outra coincidência, esse reino vegetal que nos permite o oxigênio é 80% da nossa energia. Então, se você não tem oxigênio, você está com carência de magnésio, você não respira bem, você não tem vida, você está ficando doente. Vai ter uma hora que um órgão lá vai ser o primeiro a apitar. Está dando um aviso de um complexo de doenças. E aí, Inclusive porque o nosso envelhecimento, ele nada mais é do que falta de oxigenação celular. Isso, exatamente. E a clorofila, ela é recomendada para regeneração, para anti-envelhecimento. Mas é importante que a gente use no dia a dia da gente. Eu gosto sempre de deixar algo prático, sabe, Guilherme? Na vida com os olhos essenciais para a gente, eles deram um ato nessa concepção da gente. Eles colocaram mais próximo à Mãe Terra com a gente. Sabe? Ficamos um trabalho mais conjunto, mais compacto, convivendo com os óleos essenciais. E a nossa vida é toda óleo essencial. Hoje em dia, em todo quanto é lugar. E estão ali os óleos essenciais. A gente não sai sem algum, sem botar na máscara, sem levar algum para algum lugar. Não tem mais isso. Mas o que significa isso? Isso ajuda a aumentar o amor para a natureza, a responsabilidade do trabalho do bem cuidar, a responsabilidade não do trabalho do bem cuidar, porque eu não gosto da palavra trabalho, que a gente pode associar a alguma coisa que cansa. E, na verdade, não é isso. É a nossa forma de doar. Porque a gente recebe tanto que a gente, às vezes, fica sabendo, gente, como que eu posso doar mais? Né? Tudo bem, a gente tem grupo de doação de reiki, a gente fica tentando, a gente doa óleo, a gente doa informação, a gente doa consulta, mas a gente acha que precisa compartilhar mais com as pessoas. E eu gosto de dar algo prático para as pessoas. Né? Se você não está metabolizando o alimento direito, está faltando oxigênio, que é o oxigênio que queima o alimento. E se está faltando oxigênio, você está muito sedentário. Sedentário não é aquela pessoa, mas eu faço tanta coisa dentro de casa, eu passo o dia todo trabalhando. Isso não é exercício com ritmo, não é exercício aeróbico, isso não oxigena o seu organismo. O que oxigena o seu organismo é exercício aeróbico. E a gente que tem a oportunidade de morar num lugar, caminhada, gente, não paga nada, tá? Caminhada, pega um hortelã-pimenta, abre para você pegar bem o plano todo para assimilar todo esse oxigênio que você vai encontrar pelo caminho das plantas, das árvores, e vai fazer. Caminhada, não paga nada. É meio... O tanto de limão que a gente tem que consumir, às vezes é meio... Principalmente para quem está precisando fazer um detox. Limpar, tirar aquelas gorduras. O que é aquilo tudo? Aquelas coisas presas, sabe? O que é gordura no fígado, gordura nos órgãos? É aquele monte de anel que a gente fez de casamento com aquela comida, com açúcar. Então a gente já disse tanto, eu amo tanto isso, e a gordura foi se acumulando ali no órgão, então para. E ele não deu. Aí chega uma hora que ele fala, para mesmo. Então, a gente tem o limão siciliano para ajudar a gente, super leve, super tranquilo. Os cítricos, em geral, ajudam a gente a fazer essa limpeza. A do terra
metabolizou, criou os Engel's também para ajudar muito nesse sentido. Mas o mais importante é a gente entender, todo dia eu como uma coisa, uma vez por semana eu como isso, eu tenho variedade. O que é o meu cardápio diário? O meu cardápio diário, ele tem vida. Onde está a vida? Verdura, legume, frutas. Aonde que está não vida? Enlatados, refinados. E veja bem uma coisa, gente. Não entenda que deixar algo, entenda de uma forma diferente. Que bom que eu tive aquele tempo ali. Vou falar uma coisa aqui na live, pode? Uma coisa assim, a gente teve uma filha que só viveu 18 anos, né? Então, muitas pessoas estranharam. Quando ela morreu, eu falei, eu agradeci. Agradeci pelo tempo, pelos 18 anos que eu convivi com ela, que foram de muito amor, com muita mensagem, aprendi com ela. E a gente não... que pena. Não ficou choramingando. Não, porque eu tive... No outro olhar. Tive a oportunidade de dizer que amava ela. Nunca deixei de falar isso, eu te amo. Né? Então, é muito diferente a pessoa que pegou aquele negócio que eu tinha que falar. Isso que eu estou tocando aqui é um assunto importante, viu, Gil? Isso trava o coração de bater. Sinta alguma coisa por alguém, arruma um jeito de manifestar. Nunca deixe de dizer para a sua família, para os seus filhos, para o seu que eu te amo. Mesmo que seja para fazer o Ho'oponopono. Para, assim, não estou com vontade, mas vou fazer um Ho'oponopono para limpar aquilo. É importante a gente entender. Manifestar. Manifestar, a gente deixar sair. Deixa sair a mágoa. Olha aí, os cânceres quase todos estão vinculados com mágoa, com ressentimentos presos. Isso deixa sair a má água, né? Pois é. E aquela água que ficou presa lá, ela ficou água podre, né? Está parada. Mas, então, mantenha o seu sangue alcalino, isso você pode fazer uso com limão. Inclusive, é o mais barato que tem dos óleos, né? Um dos mais baratos é o de limão, né? Então, fácil. O Ronciliano. Faça uso, não tem quase contraindicação. Mantenha, coma mais comida boa, comida que não trava, coma mais. É preciso dizer e saber que a comida de sangue de animal que morreu sofrendo, nós estamos ingerindo sofrimento junto. É importante entender isso. Não tem como fechar, não falar sobre esse assunto. Mas eu não consigo, sim, lá em casa, então diminui. Né? Coma menos sofrimento, coma mais vida, né? Coma mais a semente que está caindo, come e joga a semente no chão para ela germinar. Né? Devolve ela para a natureza. Igual qualquer dia desse nós vamos devolver esse corpo físico para a nossa mãe, de volta. Entendeu? Maravilhoso, maravilhoso, Marcos. Eu acho que assim, até para a gente ir finalizando, porque olha só como passa o tempo, meu Deus, se deixar a gente vai conversando. Mas eu acho que também a gente perceber essa oportunidade que a gente tem quando tem contato com os olhos, né? A oportunidade de perceber esse outro lado. Que até o próprio contato com os óleos essenciais, pela elevada frequência vibratória que eles têm, nos ajudam a elevar a nossa própria frequência para começar a abrir a nossa mente para esse lado. Eu acho que é tudo tão perfeito, né? Que às vezes a pessoa, eu sempre falo isso, às vezes a pessoa vem com uma visão muito do físico, né? Ela quer o alívio para algo ali, ela está mais no sintomático mesmo, e ela quer aquele alívio. Mas o próprio contato com os olhos, e às vezes o nosso trabalho também, que vai tentando levar esse esclarecimento, essa clareza, né, de mente, a pessoa consegue ir acompanhando e começa a perceber que, nossa, eu preciso mudar algo aqui. Às vezes fica um pouco perdido, desorientado no início, não sabe bem o que fazer, não sabe o que mexer, tem os bloqueios, tem as travas, a gente sabe que isso tudo faz parte, mas eu acho que a própria persistência nesse uso, né? A própria constância de manter esse contato com eles diariamente, de inalar, né? De procurar fazer uma meditação, algo, eles vão fazendo o trabalho. Porque você começa a compreender que seu trabalho é abrir as portas.
né? Deixa ele também fazer o trabalho dele, mas realmente deixar isso de forma que ele possa realmente sintonizar com você e ao invés de você fazer um bloqueio e travar ali o caminho. E aí você vai conseguindo aos poucos, e essa mudança não precisa ser brusca, não precisa ser. Porque nada que é feito assim costuma funcionar, dar certo, porque a pessoa às vezes cria maior barreira ainda, se quiser de repente mudar da noite para o dia. Então, se for fazendo isso aos poucos, um movimentinho lento, mas constante, né? Melhora um pouco aqui hoje, melhora um pouco amanhã. O passo da sua primeira consciência, né? De perceber que, nossa, eu preciso fazer algo para modificar ali. Não significa que você está modificando, mas naquele momento você está dando o primeiro passo. Né? Naquele primeiro passo, as coisas começam a fluir dentro daquele propósito. E se você se permanecer naquele caminho, sempre evoluindo, por isso que eu sempre falo que o lema do nosso grupo, do Luz da Terra, é evolução constante sem perder a forma. Então, se a gente tiver aquele propósito e a evolução for permanecendo ali, né? Sempre constante, constante. A gente não pode nem paralisar e nem andar para trás. Então, um pouquinho a cada dia que você dá aquele passo, você já melhorou um pouco. No outro dia um pouco mais, no outro dia um pouco mais, e quando você olha para trás, depois de um certo tempo, você se encanta com o que você já conseguiu fazer. Né? Às vezes eu tenho falado isso para as pessoas que têm ficado mais tempo conosco lá no nosso movimento, no grupo. A gente já está indo aí para 3 anos, né, de grupo. Então, aquelas pessoas que começaram logo no início, eu tenho feito às vezes essa pergunta. Analisa nesse tempo como você era um ano atrás e como você é hoje. Mudou alguma coisa? Porque às vezes a pessoa nem percebe quando fala, quando ela começa a parar para pensar e aí ela fala, gente, não é que, olha, não tenho mais isso, não faço mais assim, eu agora tenho isso, isso. Já tem outro padrão de vida e porque foi acontecendo de forma sutil. Não foi uma coisa assim, rompendo, né, arrebentando com... Não, vai fazendo. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, não é isso? Então, Agora eu vamos... digo para você o seguinte, ó, eu já para mim, há poucos minutos atrás, para vir fazer essa live com você aqui, eu já fiz uso de óleo essencial de um tanto deles aqui, ou seja, trazendo ele para cá, passei rosa no bigode, então ele está o tempo todo. E é importante dizer o seguinte, Viviane, a gente tem que estar fazendo alguma coisa. A gente não pode parar. Isso é importante. A gente, quando levantou a cabeça, a gente tem que ser senhor dos nossos desejos. A modificação por intermédio de sofrimento não transforma profundamente. A gente fala, o médico diz, você vai morrer se você não fizer isso. Aí chegam as pessoas, a gente fica perdido, né? Morrendo de medo, perdido sem saber quais são as opções que tem na vida. Existe cultura para opções, existe tudo isso daí. O convívio com um óleo essencial pode nos ajudar a mandar em nós mesmos. E essa modificação, ela tem que ser construída. Ela é construída por nós. Porque a hora que eu digo, eu quero uma coisa, eu vou fazer, quando a gente manifesta a vontade, é completamente diferente do médico dizer que eu preciso fazer porque eu não tenho vontade. Então, eu vou fazer isso. É inabalável esse meu propósito. Quanto tempo eu vou levar? Não sei. Mas vou chegar lá. Isso que é importante. E aí, vai junto com os olhos. Eles vão junto com você. Porque a hora que a sua mente falar, a inteligência da alma do reino vegetal vai estar junto com você também. Mas não perca de vista isso. Não espera que caia do céu, não. Vai fazendo isso. Vou levar cada dia um pouquinho. Cada dia um pouquinho. Significa o quê? Cada dia um pouquinho mais. Né? Então, no dia seguinte, eu faço um pouquinho mais do que ontem. Né? Sim. E hoje eu já não sou mais o mesmo do que foi ontem. Né? Com óleos essenciais, essa transformação é cada vez mais conspícua, né? Às claras. Sim, show. E ó, o nosso maior objetivo, né, que eu costumo dizer, que é que as pessoas deixem de ser paciente. Porque quando a pessoa deixa de ser paciente, que é a atitude passiva de receber apenas alguma coisa, e passa a ter autonomia no gerenciamento da sua vida, da sua saúde, ela deixa de ser paciente em todos os níveis, em todas as, né, Eu queria dizer mais uma coisa. A do Terra, eu sou muito grato a ela também pela possibilidade disso.
de estar trazendo direto lá da matriz do reino vegetal, e sem passar por transformações, não permitindo isso, que a gente sabe que, né, vai trocando de um lugar para o outro e chega na mão da gente, pelo controle de pureza, pelo trabalho interessante de se colocar um sistema econômico ecologicamente correto dentro do coisa. Isso, para a gente, é uma válvula de escape, porque a gente está cheio de indústrias tortas, fazendo coisas tudo erradas, comercialização diferente. Eu deixo um recado aqui também para todos os uplines que já cadastraram alguém. Não deixa, não, os seus... Cuida deles, cara, tá? Você está cuidando de alguém que vai prosseguir o seu trabalho, né? Que você teve a oportunidade de cadastrar, de mostrar óleo para eles. Isso é uma bênção. Cuida deles, né? Assim, para que eles também sejam até melhores do que nós amanhã. E a gente sempre assim, né, com a intenção de cuidar um do outro, né? Então, se a gente duplica esse movimento de sempre estar cuidando, tem sempre alguém cuidando de nós e nós cuidando de alguém. Então, com isso, eu acho que a gente forma uma rede realmente de toda. Aí vem a pureza, né? A pureza muito mais do que além do próprio óleo essencial, é a pureza nas relações. Então, quando a gente toma esse cuidado, né, e pensa no próximo, e pensa em levar esse conhecimento, pensa em levar esse auxílio, essa visão para que a pessoa consiga ter essa autonomia, quanto mais a gente multiplica isso, mais também volta para a gente, né? Então, a gente está o tempo todo doando e recebendo. Então, eu acho que isso é uma das partes mais gratificantes que a gente tem de realmente trabalhar com a Terra, tendo essa certeza de que ela preza por esse movimento, ela preza e traz essa ideia da duplicação desse cuidado, né? Não só do autocuidado, mas do cuidado com o outro, né? O cuidado com a natureza, o cuidado com tudo que nos cerca. Então, a do Terra, ela consegue não separar, né? Ela consegue que a gente consiga unir todo esse propósito dessa visão do autocuidado, do cuidado com o outro, do cuidado com a natureza, com o cuidado com o ambiente. Então, é tudo de bom mesmo. Agradeço imensamente vocês mais uma vez. A gente precisava ter essa conversa de novo, né? Tava faltando aí a gente arrematar alguns pontos. E aí eu volto a repetir, gente. Além dessa live ficar disponível lá no canal do YouTube também, no próprio canal a gente tem a parte 1. É só procurar lá, mas eu vou deixar como sugerido também nos vídeos aí para ficar facinho de vocês encontrarem, tá? E a gente vai ficando por aqui hoje. Semana que vem a gente tem mais tema. Gratidão imensa a vocês. Gratidão a todos. Gente, gratidão a todos que participaram aí. E a gente tá junto aí. Segue o caminho. Beijo! Beijo.